Então, boa noite a todas, a todas. Hoje, por enquanto, somos todas, Boa noite. para mais um dia do nosso estudo. Vamos começar com a nossa página, que tem a ver com a nossa. O tema o tema da nossa aula de hoje. Nosso estudo, é do livro Calma, capítulo 3, de Emmanuel, pelo Chico Xavier. Acho que não está grande, não, né? Agora que vai. E o título é Passando pela Terra. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra, jornadeando nas trilhas da evolução, e não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropecem. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas, de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições. Quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar, estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros quando estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício, tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho contigo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra, a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na Terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Essa é uma síntese do que a gente vai estudar ou ver no nosso estudo de hoje. Eu vou pedir a nossa irmã Teresa para fazer a nossa prece. Ok. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, mestre amigo, divino pastor, esteja conosco que estamos aqui reunidos para estudar mais os ensinos que vêm da espiritualidade, da doutrina espírita e do seu evangelho. Acompanhe, Senhor Jesus, o nosso estudo, clareando, iluminando as nossas mentes e nossos corações,
Intua a instrutora de hoje, todos nós que vamos participar, ser conosco, mestre amado, agora e sempre que assim seja. Nosso estudo de hoje é a aula 3. Por que estamos na Terra? Qual o sentido espiritual da existência? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, buscando tirar o melhor proveito de tudo isso. Conto com vocês para a gente bater uma bolinha aí. Tá. Tá meio lento aqui para mim. A gente vai começar fazendo uma reflexão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Tá, que eu vi que eu estava parada, gelada ali. Essa reflexão, né, é sobre a angústia humana, né, a angústia que todos nós temos, né, e que invariavelmente sempre nos perguntamos, né, qual o sentido da vida? Muitas vezes, quando acontece coisas que consideramos negativas na nossa vida, a gente fica com uma angústia, fica se perguntando, né? Por que eu estou aqui? Né? Qual o sentido de tudo isso? Né? De onde viemos? Para onde vamos? Por que a gente passa tantos desafios, tantos sofrimentos, né? Tantas dificuldades na Terra? A, a doutrina espírita, né? Ela nos diz que a Terra ela não é um lugar de dor sem propósito, como cita, é um vale, não é um vale de lágrimas, né? Sem propósito, mas sim uma escola bendita ou um hospital escola, um ambiente de aprendizado e recuperação, né? Então, nós estamos matriculados ao virmos do mundo espiritual para o planeta Terra, nós nos matriculamos numa escola, mas que essa escola também, esse planeta também é um hospital, porque nós somos enfermos, estamos aqui para nos curar das mazelas, das enfermidades que nós próprios criamos para nós a partir do momento em que não aceitamos as leis divinas, que nos afastamos da essência, né, do Criador. Então, nós criamos inúmeras situações, circunstâncias para nós, onde nós transitamos, que nos causam dor, que nos causam sofrimento e que muitas vezes nós não aceitamos. Então, a doutrina vem para nos explicar isso, que a Terra ela não é um local de sofrimento, mas é uma escola bendita e um hospital também é escola, né? Aí é onde a gente vem para aprender, a gente vem para se recuperar, para recuperar as mazelas, o tempo perdido, as coisas que jogamos fora. E existe um propósito maior nisso, né? Que é destacar que a nossa existência tem um objetivo pedagógico, né? Quer dizer, a nossa existência ela é repleta de lições, de acontecimentos que, se bem compreendidos, vão fazer com que a gente avance, progrida, evolua, né? E que é fundamental para o nosso espírito.
Acho que caiu aqui a. Lá. A doutrina espírita ela nos ensina que a vida material é transitória. Não viemos ao mundo por acaso, nem para simplesmente viver e morrer, né? A gente vem, vive aí e morre. Não, a gente já refletiu aqui, já viu os destaques do estudo, né? A gente veio para experimentar, para aprender as lições, para aprender a amar, a perdoar, a compreender, a ser tolerante, a construir as virtudes, né? Que a gente deve construir dentro de nós. Segundo Kardec, a encarnação é uma lei divina imposta por Deus, com objetivos precisos da evolução espiritual. Então, a encarnação ela é uma lei divina que nos foi imposta por Deus, nosso Criador. Nos criou e, dentro das suas leis, é essa lei que nós devemos encarnar. Através dessas encarnações sucessivas, nós vamos aprendendo, evoluindo, crescendo, progredindo. Então, a gente vai estudar aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, que tratam dessa parte que fala do objetivo da encarnação, né? Então, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Alguém sabe? Vamos ver. A resposta dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim, com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, uma outra finalidade da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, isso é um ponto que muitas vezes a gente não observa bem, né? De nos pôr em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Deus nos criou para a perfeição. Mas para chegarmos lá, nós temos que atravessar uma longa caminhada, né? De não sabemos nem quantos milênios, né? Milênios e milênios, né? A gente não sabe. E deu a cada um de nós a, a, a missão de realizar, tá? Parte da obra de Deus. E muitas vezes a gente não lembra disso. Para executá-la e que em cada mundo, vou ler de novo aqui, ele deu outra finalidade à encarnação, de pôr o espírito, cada um de nós, em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. E para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, né, Deus nos coloca no mundo físico, e já vivemos em outros planetas mais atrasados do que esse que estamos hoje, com a mesma finalidade, realizar a obra que cabe a cada um de nós, dentro da criação. Que nós
estamos aqui para aprender isso, ajudando a Deus na sua criação. Então, todos nós temos coisas a realizar, que não são para nós, são para toda a humanidade. E fomos constituídos, né, em cada mundo, do material, do mundo, né, do fluido universal que envolve aquele mundo, dentro da condição de evolução que ele tem, para, com as mesmas finalidades, de cumprir a nossa parte na obra da criação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Valéria, é que a gente normalmente só pensa, né? Por que que a gente reencarna? Ou encarna e reencarna? Para evoluir, 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 pensa em reforma íntima e se transformar. Mas é importante isso, né, que você está falando, para que a gente possa cumprir uma parte das obras da criação de Deus, né? Ou seja, Deus tem tantas leis e a gente as conhece, pelo menos a gente as conhece. A gente pode não praticá-las, mas já estudamos e estão nos livros. E mas a gente não para pensar muito nisso, né? Como você falou, a gente só pensa, quer dizer, assim penso eu. A gente só pensa em reforma íntima, em renovação e evoluir. Mas não, a gente precisa vir para sermos mais compreensíveis, compreensivos uns com os outros, para fazermos o papel de pai, de mãe, desta ou daquela outra criatura, para termos a tolerância, ou seja, todas as leis de Deus, nós precisamos não só praticá-las, mas ajudar a Deus a fazer a humanidade melhor, cuidar da natureza, fazer o nosso possível. Tem uma série de coisas, não é bem por aí? Mesmo. É tudo isso. É É, tudo. É tudo isso. Então, a gente, assim, perder, dá mais sentido à nossa vida sabendo disso, né? Que a gente tem um papel a cumprir. A gente não veio aqui só para viver, aproveitar a vida, ou sofrer, passar por coisas horrorosas e querer morrer, entendeu? Não, a gente vem com uma finalidade, a de evoluir. E para nós evoluirmos, a gente precisa cumprir com a nossa parte na criação, que nós somos criação de Deus. E sendo E criação de somos Deus, co-criadores também, né? exatamente, nós co-criamos dessa maneira, não é? Nutrindo bons pensamentos, atitudes, comportamentos, orando, sendo, como você falou, compreensivo com o nosso semelhante, paciente, estimulando, né? Perdoando, compreendendo, é, ajudando as pessoas a saírem da situação que estão, né? Enfim, tudo isso. Às vezes a gente acha que a gente não foi fadado para isso, mas todos nós temos essa missão. É uma ordem divina que nós temos que obedecer. E só assim nós vamos evoluir. Porque a gente sofre, tem dores, né, de toda espécie, porque a gente se afastou de Deus, da obra dele, das leis divinas que nos regem, que regem esse mundo que a gente vive. Por isso que a gente sofre. Que se a gente caminhasse nessa direção, a gente já estaria bem mais avançado. Com muito mais compreensão, menos dor e não menos trabalho. Muito mais trabalho. Mas aquele que tem condição, não é? Mais condição tem de ajudar, né? E a gente tem que entender isso. A gente tem uma função no mundo, todos nós temos. A gente não nasceu aqui só para viver um tempo e depois morrer, não. Para depois voltar de novo e assim, não aprendi nessa existência, aprendo em outra. Pode ser, mas vai com isso angariar mais sofrimento, né? Porque você vai deixar de evoluir, está postergando, né?
Tá no cheque especial, né? Vamos dizer assim, né? Então vai ter que É. pagar e com juros e correção monetária bem altos, né? Então a gente não pode esquecer disso. Tem um comentário de Kardec nessa questão que ele diz: a ação dos seres corpóreos, somos nós, é necessária à marcha do universo. É necessário. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem, eles que somos nós, um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Se a gente for estudar a natureza, né, a gente vai ver como é perfeito, é assim. Tudo se encadeia, tudo é solidário, tudo acontece de maneira a se cumprir uma missão, a um objetivo maior, que é o objetivo que Deus nos deu, né? Traçou para cada um de nós. Ele nos criou simples, porque sem nenhuma complexidade, e ignorantes, porque sem nenhum conhecimento. No caso nosso, nominais, né? E nos colocou na vida para que a gente, através das leis dele, do nosso Criador, do nosso Pai, nós fôssemos nos descobrindo e descobrindo a Deus. E também no trânsito com os nossos amigos não espirituais, nossos irmãos de caminho, de caminhada, encarnados, também a partir deles, os conhecendo, tendo as relações, nós fôssemos aprendendo e nos elevando através do cumprimento dessa lei de solidariedade, de cooperação, de auxílio mútuo. E é isso que nós ainda não aprendemos, por isso o mundo está em guerra. E as pessoas estão em guerra, né? Porque é por isso. A questão 133 fala da necessidade da encarnação para todos nós. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Né? Então, quando a gente olha para Jesus, pensa em Jesus, o espírito mais puro que veio à Terra, muita gente ainda pensa que Jesus é Deus, né? E que Religiões inteiras, né? nasceu já assim, perfeito, né? Ele foi criado como nós, passou pelas limitações, pelas dificuldades, pelas fadigas, por toda essa história. Não digo que como nós, né? Porque a depender de cada um de nós, se nós formos colocar na mesa aquilo que fizemos desde o início, dessa própria existência estamos, e de outras temos a graça do esquecimento passado para não nos lembrarmos das barbaridades que fizemos, né? Já basta essas que a gente ainda pode fazer ainda, né? Por enquanto, e que não deveríamos mais fazer porque cada um é dono das suas escolhas. E nós sabemos que Jesus é um espírito, né, que sempre buscou fazer o seu melhor. Então, ele foi, através das lutas também, do esforço,
de, das questões que nós transitamos, que passam por nós, não é? E dependendo das escolhas, elas podem ficar maiores ou menores, a depender do que eu sinto, do que eu faço com isso que veio para mim. Ele cresceu da mesma forma que nós. Não podemos dizer que ele teve as mesmas escolhas que nós, porque cada um de nós mesmo aqui, nesse grupo pequeno de hoje, tivemos variados tipos de escolhas, não é? E chegamos até aqui, cada um com as suas escolhas. Mas ele teve Na, o mesmo na, princípio. Pode na falar. frase, na frase que ele diz, eu venci o mundo, dá para entender isso que você está falando, né? Tipo, ele também começou simples, ignorante, foi galgando, encarnando, encarnando. É que muita gente não para pensar nisso, ou para ler, ou para estudar, não sei. Porque há como é que é? 4,5 bilhões de anos atrás, ele criou a Terra e ele já era o Cristo. Já era Jesus, né? Já Já era era Jesus, que é um Cristo, né? Quer verdade, dizer, né? é um espírito muito antigo, muito puro, mas ele veio de encarnação a encarnação, assim como nós. Por isso ele disse: Eu venci o mundo, e que nós poderíamos fazer coisas Ele que tem ele também faz, né? falou, né? Tem bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Ele não falou É, eu no mundo. Eu venci o mundo. As pessoas isso, hoje querem vencer no mundo, né? Com o poder transitório da matéria, né? Que hoje existe e amanhã ninguém sabe, não é? Então, é o entendimento, é a maturidade moral, espiritual, né? De uma criatura criada como nós, simples e ignorante, que passou. Nós não temos nem condição de explicar, porque somos tão pequenos diante dele ainda, é, e viveu, né? Se há 4,5 bilhões a Terra foi formada, foi gerada por ele, né? Assim como talvez até outros planetas, nós não sabemos disso, nós sabemos que, né? Temos notícia do nosso planeta, né? Através é. do Espiritismo. Mas quantas coisas ele teve que vencer? Assim como nós, tantas coisas de nós vamos vencer. E ele diz: podeis fazer muito mais do que eu faço, né? É porque nós Mas temos um falta, É. modelo, né? Um né? guia, né? Exato. Falta que a gente entenda isso, que fomos criados simples e ignorantes para crescermos, para amadurecermos, para evoluirmos, para fazermos a nossa luz brilhar. Porque temos parte com a criação de Deus, porque somos parte da criação. Deus nos criou, Deus está em nós. Se Deus está em, e Deus é amor, Deus é harmonia, Deus é equilíbrio, né? É tudo isso que a gente vê no universo que acontece, tudo girando, tudo dentro, né, da sua órbita, sem se chocar, sem situações dramáticas, né? Porque existe uma ordem implícita no mundo, que é Deus, que tudo vê, que tudo orienta, que tudo harmoniza, né? A mão dele está sobre todo e sobre todos nós. Mas nós não lembramos disso, né? E nem lembramos que a encarnação é uma lei imposta por Deus para que a gente avance, para que a gente evolua e que a gente é parte. Nos cabe uma parte,
de auxílio nessa criação de Deus, para que a humanidade, através das nossas atitudes, do nosso pensamento, das nossas vibrações, do nosso comportamento, evolua, cresça, né? E se transforme em bem de uma maneira mais rápida, que isso chegue a todos. É isso que Deus deseja de cada um de nós, né? Então, ele fala aqui que a gente se instrui nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Se tudo fosse alegria, fosse coisa boa, quer dizer, o que a gente acha que é coisa boa, muitas vezes não é bom, né? Que a gente ainda não sabe discernir bem, né? Mas a gente tem que encarar essas tribulações, essas lutas que a gente tem como oportunidades de crescermos, de evoluirmos com mérito. Porque se não fossem as lutas, se não fossem os momentos difíceis que a gente vive, nós não iríamos para frente. Ficaríamos ali acomodados. Ah, tá bom aqui, cheguei aqui nessa praia maravilhosa, paradisíaca, estou aqui com minha água de coco, vendo essa paisagem belíssima. Não vou sair daqui, não. Ah, mas tem alguém ali chorando. Ah, deixa lá, alguém vai lá e ajuda, né? A gente vai ficar ali. Mas aí vem uma onda forte e nos tira daquele conforto, nos arrasta para o mar, né? E nos faz lutar para sair daquele sufoco ali da onda, senão eu vou morrer ali afogado, né? Então, a vida, nós ainda precisamos disso para sairmos de nós e vermos o mundo que a gente está inserido e qual é o nosso papel nesse mundo. Descobrirmos isso, não é? Houve uma outra pergunta. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. Ao fim é a finalidade da vida. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Se nós não temos os defeitos, não sofremos por eles. Então, o que temos que fazer? Conquistar as virtudes, para que elas diminuam esses defeitos. Esses defeitos vão se dissipando à medida que eu vou me instruindo através das lutas, através do conhecimento também que nos esclarece. Só provo isso com atitudes. Não adianta eu ter o conhecimento, a instrução, se a minha vida de relação com os espíritos que estão no mesmo planeta que eu não é boa. Eu ainda quero chegar primeiro, eu ainda quero ter a última palavra, o que eu digo é mais bonito, mais correto, o que eu faço é melhor, é mais interessante do que os outros. Então, nessas relações, nesse contato, né, no plano físico, nós vamos acertando essas arestas. Vamos nos machucando e vendo, mas por que eu estou me aborrecendo com uma coisa tão boba dessa, né? A gente vai despertando. O estudo nos ajuda, mas só o exemplo é que arrasta outras pessoas para o sentido do bem, do amor, da verdade. E a questão 134 até 136.
A questão 134. A alma é o princípio inteligente que existe em nós, independente da matéria. É o espírito propriamente dito. A gente fala que é a alma, né, quando a gente está encarnado. E o espírito quando a gente está desencarnado, mas é a mesma coisa, né? Que é o ser inteligente que existe em nós. É a nossa consciência, vamos dizer assim, para fazer uma coisa mais fácil para entender. Não são os nossos pensamentos, é a nossa consciência. É onde estão escritas as leis de Deus, aonde eu revisito sempre quando eu bato com a minha cara na parede. Quando eu faço alguma coisa e já sinto, já percebo que eu errei, que eu fiz alguma coisa ruim para o outro. Então, é esse ser que nós vamos fazendo evoluir a nossa alma através das provas, das lutas, dos embates, das aflições, de tudo que acontece na Terra e de tudo que a gente provoca. Na questão 135, a alma é incorporada no corpo, mas não é do corpo. Tem existência própria e sobrevive à destruição do corpo. Isso aí hoje já está até provado, né? A ciência já está até provando já isso, né? Então, É. a alma, ela está incorporada ao corpo, mas ela não é o corpo. A gente não pode confundir isso. Nós temos a matéria, né, que nos limita, espiritualmente falando, um pouco, porque nós estamos no mundo material, mas não nos impede de nada. Então, cada vez mais a gente tem que avivar o que? A alma, o espírito que somos. O corpo é um instrumento, é uma ferramenta que a alma tem para caminhar, para plantar, para semear na terra coisas boas. Então, eu tenho que saber que o que eu estou fazendo é para o meu espírito, que vai sobreviver à morte do corpo físico. Quando nós nascemos na matéria, a gente já sabe que vai morrer um dia, não é? Mas o nosso espírito, depois de criado, nunca mais ele vai morrer. Nunca mais não, ele nunca morre. Depois que é criado, nunca se torna eterno. Então a gente não pode esquecer isso. Porque se a gente ficar pensando só no corpo, a gente vai ficar pensando só nessa existência. E hoje, que a gente está nessa existência, a gente não é fruto só dessa existência, a gente é fruto de variadas existências que nós já percorremos. E hoje nós estamos com limitações, com dificuldades, com sofrimentos, com dores, não apenas por causa das dificuldades do momento, dessa encarnação, mas também por causa dos movimentos equivocados que nós fizemos no nosso passado. Então, hoje, com esse conhecimento da doutrina espírita, nós temos toda a chance do mundo para nos elevar, para conseguir superar todas essas questões. A questão 136 nos diz que a erraticidade, que é o estado entre as encarnações, né, o local onde a gente fica na espiritualidade, a gente chama de erraticidade, não é um lugar de erro, esse enquanto a gente está em trânsito, né? Não é sinal de inferioridade. A encarnação é um estado transitório, não a realidade definitiva do espírito. Então, hoje eu estou Valéria, ontem estive João, antes eu tive Maria, né? Então, a gente não pode esquecer isso. A questão 137, ela nos diz o seguinte, os espíritos nos dizem que
existem, né, espíritos encarnados, espíritos errantes e espíritos puros. Os espíritos encarnados, que somos nós estamos ligados a um corpo material. Os errantes, né, que estão na espiritualidade, estão desligados do corpo, aguardando uma nova reencarnação. E os puros, que são os espíritos perfeitos, esses já não têm mais necessidade de encarnar. Podem até vir em missão, assim como Jesus veio, mas não têm necessidade de encarnar. Alguém quer falar alguma coisa? Da 138 a 146, eles nos revelam que os espíritos são mais ou menos felizes, conforme os seus méritos. Somos nós, né? Que os espíritos superiores frequentam mundos inferiores para auxiliar no progresso, e que a vida se expande por toda parte. Nada é vazio, tudo é habitado. Então, imagina esse mundão de meu Deus, né? Do universo, cheio de, né, estrelas, todas habitadas, não necessariamente iguais a nós, né? Cada local tem o seu tipo de habitação, a sua condição espiritual, maior ou menor, superior ou inferior, mas não há, como diz, nada é vazio, tudo é habitado. Então, por aqui a gente vê que nós, que somos espíritos errantes, que sabemos que precisamos de novas encarnações para nos aperfeiçoar, indo, caminhando em busca da nossa evolução, atingindo a determinação de Deus, né? Da perfeição, da nossa perfeição relativa, né? Que os espíritos superiores, eles frequentam os mundos inferiores para ajudar aqueles espíritos, para dar a mão a eles. Já os espíritos inferiores não podem ir até locais e espíritos superiores, porque eles não têm condição. O nosso corpo espiritual tem peso específico. E quanto mais denso, mais atrasado. Quanto mais atrasado, mais denso, mais pesado. Então, não há condições de espíritos inferiores estarem em locais superiores. Deu para entender, né? Então, vamos refletir um pouquinho. A gente viu que a encarnação, ela é expiação, prova, expiação, né? Mas também tem missão, né? Que é a parte que nos toca. E tem progresso. Ela não é só sofrimento, também é serviço. Alguém gostaria de falar sobre isso? Me vem à mente que, por exemplo, eu concordo com a ideia que, por exemplo, o nosso Chico Xavier veio em missão. Sim, também concordo. Mesmo com as doenças, as enfermidades, justamente Mesmo, isso, mesmo com isso. é possível a pessoa passar pela Terra, né, com provações, com lutas, porque ele enfrentou É, Sim, ele, toda sorte de luta, de contrariedade, enfim, acusações, né, da própria família. Ele passou toda espécie de situação desagradável, mas ele era é. já tinha essa condição, né, moral, né, para passar tudo isso com tranquilidade. Não digo que sem sentir, mas sem raiva, sem ódio, sem
sem revide, né? Aceitando, compreendendo. E tudo aquilo era demais para aquelas pessoas que faziam, né? Quando ele começou o público a procurá-lo, né? A gente você citou ele, eu me lembro dessa parte dele. Todos nós nos lembramos, né? Quando ele ficou conhecido, né? E que havia aquele grupo imenso de pessoas que o buscavam em casa, ele, não, né? Ele mal tinha condições de trabalhar, de tão é, é, Requisitado que ele era, né? Assediado, né? requisitado, né? E assediado também, né? Porque era de toda a ordem, e ele conseguiu passar por tudo aquilo, né, compreendendo que a família ficava chateada, porque realmente a família ela não podia compreender o que estava acontecendo, por que que as pessoas, né, necessitavam tanto de ajuda dele, e que era ele, que ele tinha que estar à disposição o dia e noite, né, para as pessoas que sofriam, né, porque ele já tinha uma outra elevação, outro entendimento. Por isso ele não se casou também. Que seria É, muito para alguém viver uma vida de relação aceitando, né, a vida que ele veio ter e doar, né? E foi uma vida de doação, desde o início da vida dele, com sofrimento, sofrimentos entre aspas, a perda da mãe, né? Os maus tratos que ele sofreu, sempre amoroso, nunca rebelde, né? Hoje qualquer coisa, você tem uma criança, às vezes você quer educar, a criança te agride, não é? A gente viu o que está acontecendo até com os professores, né? Porque ninguém tem paciência para nada, as pessoas querem ser atendidas a tempo e a hora, igual a internet. Você pega aqui, dá 2 cliques, entra no site, vê a notícia, acabou, desliga e tal. E assim a gente quer que as pessoas também sejam conosco, nesse mundo atual que a gente está vivendo, né? Que é tudo para é, ontem, é agora, mas não vivem, né? Se Exato. relacionam com ela, não conhecem o ser humano. Então, ele tinha uma condição muito superior para viver tudo aquilo que ele viveu, assim como é. tantos outros. Está falando aqui de Chico Xavier, mas tantos outros É, também. é isso que eu ia falar. No meu entender, eu vejo que a gente tem vários espíritos desses que reencarnaram, às vezes até em países diferentes. Por exemplo, eu vejo aquela filosofia do yogi que teve aquele Yogananda. Aquele Yogananda, se a gente for saber sobre ele, ele, É a ele tem uma semelhança muito grande, entendeu, com a missão de Cristo. Só que lá naquela região. verdade. Porque ele mesmo mandou, né? É, Jesus exato, para abrir os caminhos para ele, né? Mandou. exato, exato. Então, E eu, e assim, eu pode falar. não, não, eu tô refletindo o que você está falando, porque realmente e a gente sente no trabalho dele, né, na forma dele ser, dos ensinamentos, essa coisa toda. A gente percebe que ele é uma pessoa extremamente calma, super paciente, até porque aquela região lá as pessoas eram muito ignorantes, né? E ele lá é visto como um deus, né? Daqueles ensinamentos, daquilo tudo. Se a gente for Ah, buscar os é, de uma nomenclatura, né? Diferente, um modo de dizer as coisas diferente, no caso da nossa, mas a essência é a mesma, exato. são exatamente os mesmos, né? Só com uma outra nomenclatura. Mas existem muitos. Então, isso é É, um. mas particularmente o Chico, para mim o Brasil foi muito abençoado com a encarnação dele aqui entre nós,
O Chico, para mim, ele era o evangelho entre nós. É. Assim A como forma dele atuar, exemplificar, viver, meu Deus do céu. Teresa, né? Joana de Ângeles. Não é? Gandhi. Ah, é Gandhi, exatamente, Gandhi. É, são São espíritos vários. que vêm para dizer é possível, né? Ele teve uma obra maravilhosa, né? Da não violência, né? Uhum. Ensinou muito, né? Enfim, são muitos. A gente não vai falar porque a gente vai esquecer, porque são realmente muitas criaturas e os anônimos, né? Que nós não conhecemos, Exato, exato, tem os anônimos. né? Todo dia realizam coisas boas, né? Levam essa missão a sério, de É, eu ser. conheço um anônimo desse. É uma grande amiga que já me deu muito puxão de orelha. Vamos lá, então. Outro ponto que a gente pode, pode refletir é sobre o sofrimento, né? Que o sofrimento não é só uma coisa que vem trazer algo ruim, algo que bota a gente muitas vezes para baixo, no desânimo, né? A gente tem que sempre não esquecer o sofrimento ou a dor, vamos dizer assim, né? Ele tem um propósito. Aquilo está acontecendo com um propósito. Muitas vezes a gente desconhece esse propósito, não consegue compreendê-lo. E às vezes não é mesmo para compreendê-lo, mas é para saber que ele tem um propósito na nossa vida. E a gente pode descobrir perguntando à vida, né? O que que aquilo quer da gente? O que que aquela situação está pedindo da gente? Que não é uma punição, mas escola, né? Existe uma pedagogia na dor. A gente precisa descobrir e precisa aceitar para a gente avançar. A gente não pode esquecer que a gente é cooperador de Deus. Cada um tem a sua parte na obra da criação. Não vamos esquecer disso, porque isso vai nos dar incentivo para acordar todos os dias lembrando disso. Eu tenho uma parte na obra da criação. E é para isso que eu nasci. É para isso que eu estou aqui. Não importa o que eu estou passando, eu vou continuar no meu propósito de servir, de ajudar, de ser útil, de cooperar, de ser solidário, de entender as pessoas. E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai realizando. Todos podemos realizar. Mesmo aquele que nos encontramos em dificuldades, sem poder nos locomover, sem poder sair de casa, enfim, mas nós temos uma capacidade imensa de fazer as coisas através do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa mente, né? Do nosso espírito, buscando mentalizar, irradiar coisas para o mundo, boas vibrações para o mundo, para aqueles que necessitam, que estão passando por dor, sofrimento e que estão se rebelando, não estão entendendo, estão sofrendo muito por isso. Então, não vamos nos esquecer. Entender também que a justiça divina ela é perfeita, que ninguém escapa ao esforço, mas todos podem progredir, né? Todos nós passamos pelas lutas, mas todos podemos progredir. Agora é fazer um momento de meditação, pedir para vocês fecharem os olhos.
fechar os olhos. Vamos refletir agora sobre isto que estamos estudando e nos perguntar: por que eu estou na Terra neste momento? Por que eu estou na Terra neste momento? Que lições eu estou aqui para aprender? Quais são as lições que devo aprender aqui na Terra, enquanto estou encarnado? Que deveres eu tenho para com Deus, para comigo mesmo e para com os meus semelhantes? Quais são os deveres que eu tenho para com Deus, para comigo e para com os meus semelhantes? Vamos deixar que o nosso coração responda sem pressa. O que é que o nosso coração está nos dizendo? Vamos guardar conosco. Isso vai nos ajudar na nossa caminhada. Não vamos esquecer. Ok? Podemos voltar. É só um momento para a gente pensar nisso. Que é uma coisa muito importante, né? Nós estamos na Terra nesse momento e não nos damos conta da beleza da vida, da oportunidade que a gente tem, das pessoas que Deus colocou no nosso caminho, da família que constitui, das dificuldades que temos com alguns deles e da oportunidade que Deus nos deu de fazer as pazes dessa vez, de deixar tudo tranquilo. Então, vamos aproveitar. Enquanto a gente estiver no corpo, que a gente possa ser o melhor. Aprendendo a silenciar, né? A ser mais amigo, a compreender as dificuldades daqueles que convivem conosco. Ver neles as coisas que nós também temos ou já tivemos. E entender que eles precisam muitas vezes de um tempo também para se entender. Mas se nós entendermos a eles, já teremos caminhado um bocado. Porque a parte é nossa, né? Na criação. E essa também é uma parte importante. Então, que a gente possa lembrar disso. O Consolador de Emmanuel, ele nos traz uma fala, né? Propósito dos espíritos. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier,
nos revela o propósito maior dos espíritos superiores em relação à humanidade. E diz: o nosso propósito na atualidade é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Então, a gente vê quanto de esforço a espiritualidade superior faz. E muitas vezes nós nem prestamos atenção. Se pegarmos esse momento que vivemos, de tantas guerras, de tanto conflito, de tanto egoísmo, de tanto distanciamento dos homens de Deus, buscando só o que é transitório na vida, a gente pode imaginar, talvez uma parte de como é o trabalho da espiritualidade maior, na obtenção da paz, da concórdia no seio da coletividade humana. Então, se eles trabalham para nós despertarmos, nós também temos que trabalhar para que nós despertemos. E todos aqueles que fazem parte da nossa família, família também, que se amplia pelas amizades, pelo conhecimento que temos com as pessoas, isso também é importante. Que o nosso exemplo é importante para trazer calma, para trazer tranquilidade. Não para nós nos sentirmos superiores, porque nós sabemos que não somos superiores a nada nem a ninguém. Mas de estarmos fazendo algo que vai beneficiar a nós e vai beneficiar o nosso semelhante. Já agora não mais se poderá abafar o ensinamento no silêncio escuro dos calabouços, como era feito na época de Jesus, né? Dos primeiros cristãos, né? Porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. Temos toda a liberdade. E é em razão disso que os túmulos falam, que os mortos voltam e do amontoado das cinzas, para dizer-vos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível, que nos observa e julga, é um fato incontestável. Porque ninguém morre, só passa para o outro lado. E continua conosco, a nos observar, a nos cuidar, a nos ajudar, a nos incentivar, e também a nos inspirar para que nos transformemos para sermos pessoas melhores. E ele continua sobre a verdade e a vida espiritual. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. A verdade é a essência espiritual da vida. E cada homem ou grupo possui o seu quinhão de verdades relativas. Porque nós não temos a verdade plena, nós temos a verdade relativa, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos entender. Então, nós olhamos o mundo e vemos aquilo que temos dentro de nós. Já conseguimos colocar dentro de nós. E pela nossa ótica. Do
ver em partes, não ver o todo. O coração que retém uma parcela maior está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Então, o coração que retém uma parcela maior desta verdade, porque já está mais espiritualizado, mais evoluído, né? Ele está mais habilitado a alimentar os seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. É isso que nós devemos trabalhar para ser, para alcançar, né? Sobre o acaso e o propósito. O acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso. Então, ele sabe, o Espírito sabe que o acaso não existe. Eu não fui acometida por uma situação desagradável por acaso. Eu não fui acometida por uma enfermidade por acaso. Não aconteceu aquele desastre comigo por acaso. Porque não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo sem que Deus saiba. Quanto mais eu respiro as leis de Deus, mais eu estou com a verdade. Mais compreensão eu tenho da vida, mais entendimento, mais evolução. Mais eu entendo que eu estou me redimindo. Eu estou tendo a oportunidade pedagógica para acertar os meus passos. Sobre a atitude mental para o êxito espiritual, ele nos diz: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais. Isto é, a do esquecimento de todo mal, atitude mental. Esquecimento de todo mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Isso vai trazer o nosso êxito espiritual. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Perdoar a quem o pratica não quer dizer que a gente está aceitando o que foi feito, que está dizendo que é certo o que aquela pessoa fez, ou pode ser conosco também. Mas não cabe a gente julgar, cabe a gente perdoar, entendendo que aquela pessoa que cometeu aquele desatino, ou aquele deslize, ou aquela situação, ainda não compreende o seu destino. Ainda não sabe por que está aqui. Está caminhando em círculos. E deixá-la sem receber vibrações negativas, sem receber palavras desequilibradas de nós. É orar por elas, por essas pessoas, e orar por nós, porque nós podemos ser uma dessas pessoas de vez em quando. Para que a gente tenha o êxito espiritual, né? É atitude mental e êxito espiritual. Não vamos esquecer disso. Ah, fulano
alguém chega e fala, mas eu sei de fulano, fulano fez tão mal a você, eu sei cada coisa horrível. É a gente não alimentar aquilo. Essa pessoa pode ter se equivocado, mas já passou. Vamos entregar a Deus para que Deus faça que essa pessoa seja feliz, que comece seus passos da maneira, assim como eu quero refazer os meus, né? É esquecer o passado. Claro que nós não vamos esquecer, porque não somos ainda, graças a Deus, né? Não estamos com amnésia e nem o alemãozinho veio nos visitar ainda. Tomara que não venha, não é? Esquecer a É, memória, não vamos esquecer, mas não quer dizer que esse não esquecimento seja algo que você não perdoou. Você entende, você perdoa. E quando a gente faz isso, a gente aniquila o mal, porque se eu não perdoo, aquele mal fica em mim, fica produzindo coisas ruins, negativas, me adoecendo, e eu adoecendo as pessoas que estão ao meu lado, com aquela mesma história, mesma reclamação, mesmo vitimização, né? Enfim. Então, as leis divinas são perfeitas, nós temos que aprender a usá-las, a utilizá-las no dia a dia, para que a gente possa avançar, para que a gente possa verdadeiramente deixar aquele, aquela pessoa que eu estou sendo durante tantas encarnações para ser outra, transformada para o bem, melhorada, avançada, mais elevada. E só quem pode fazer isso somos nós mesmos. Que ele fala sobre o auxílio dos guias espirituais, né, na nossa vida. Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta ou confortando-vos estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as expressões fraternas promessa formal no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso próprio esforço. É a questão 194 do Consolador. Então, ele nos auxilia, eles nos estimulam, eles nos inspiram, eles falam a nossa alma, produzindo com isso pensamentos e ideias boas, positivas, amorosas, vislumbrando um novo caminho para nós. Mas muitas vezes nós recebemos isso, na hora nós ficamos até emocionados, mas na hora de praticar, de colocar em prática, nós esquecemos, querendo que eles façam o papel que cabe a cada um de nós. E eles não vão fazer. Então, essas realizações, elas dependem de nós, da nossa vontade, da nossa firmeza. Eu sei que a vida está difícil, né? Que as vibrações são tão pesadas que às vezes a gente acorda, fica até com preguiça de levantar da cama, né? Dá um desânimo às vezes. Mas a gente não pode esquecer disso, que a gente tem parte na obra da criação, que a gente tem muitas coisas a fazer ainda. E dentre essas coisas, nós temos que, não podemos esquecer que há variadas pessoas, espíritos que trabalham a nosso favor, para que a gente consiga dar conta daquilo que a gente veio trabalhar na Terra, né? Para evoluir, colocando as pessoas certas ao nosso lado, para que a gente possa se aprimorar, enfim, tudo isso que a gente já falou.
Aí eu trouxe aqui umas outras questões para a gente refletir um pouquinho. Ver a hora. Ih, já está na hora. Se a encarnação é uma imposição divina, como conciliar isso com o livre-arbítrio? A imposição refere-se à necessidade da experiência encarnatória para a nossa evolução, não a cada encarnação específica. Espíritos mais evoluídos podem ter reencarnações voluntárias. Isso a gente já falou, né? Espíritos mais evoluídos, que já não precisam mais, eles podem ter reencarnações que eles querem vir voluntariamente para ajudar, para enriquecer, para trazer um avanço para a sociedade, né? Como identificar se a minha vida atual é mais expiação ou missão? Vou passar rápido, como está gravado, a gente depois pode retornar para refletir de novo. Provavelmente ambas coexistem, né? A missão e a expiação, por próprio. As dificuldades que enfrentamos são expiações de passados equivocados. As oportunidades de servir ao próximo são a missão que temos. A chave está na atitude com que enfrentamos cada situação. É a maneira como enfrentamos a situação que muda tudo. O que significa suportar a parte que me toca na obra da criação? Cada um tem um papel único. Pais educam filhos, médicos curam, professores ensinam, operários constroem. Todo trabalho honesto é cooperação na obra divina. Aonde quer que estejamos inseridos, podemos realizar esse trabalho. Como aplicar o ensino de ser o mal no dia a dia? Não se trata de amnésia, mas de não alimentar ressentimentos. É o que a gente já falou. Perdoar liberta quem perdoa. A memória do mal só serve se ela nos ensina a não repetir os erros. Está bem claro, né? Uma síntese, né, do que a gente estudou. Todos fomos criados simples e ignorantes por Deus. Essa é a nossa origem. Criados simples e ignorantes por Deus. O nosso objetivo de todos é chegar à perfeição espiritual através das encarnações. A natureza da encarnação é expiação, corrigir os erros e missão, servir e evoluir. O sofrimento, a gente não esquecer que a dor, o sofrimento, ele tem um valor educativo e também expiatório. É necessário a gente provar se a gente conseguiu entender aquilo para passar para um novo degrau. Não é punição. O nosso papel é o papel de cooperadores na obra da criação. Cada um de nós tem a sua função. Ninguém nos substitui aonde fomos colocados. Ninguém nos substitui como filhos, como pais, como mães, como irmãos uns dos outros, como amigos de A, de B, de C, de D. Ninguém nos substitui. A vida social é a pedra de toque das nossas qualidades morais. É aí que a gente se prova, né? Nos relacionamentos, nas relações que mantemos com os outros. Como é essa relação? É amorosa, pacífica? A atitude correta sempre temos que ter é esquecer todo o mal e recordar o bem, trabalhar e amar e servir. Sempre. A vida verdadeira é a espiritual. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. Não nos esqueçamos disso, que Emmanuel nos diz, né? Não é a vida do corpo. Não adianta eu embelezar o meu corpo se a minha alma ela é feia, porque ela é egoísta, ela é agressiva.
ela é invejosa. Eu tenho que embelezar, cuidar do meu corpo, porque ele é meu instrumento para viver, para superar as dificuldades da caminhada. Mas eu tenho que embelezar é a minha alma, com o bem que eu praticar, com o amor que eu realizar no mundo. Então é isso. Nosso estudo de hoje era esse, dentro dos nossos objetivos, né? Que esse estudo seja uma semente de luz nos nossos corações, né? Para que a gente possa, a cada dia, entender melhor a nossa parte na, nessa encarnação, o que devemos fazer, qual é o nosso papel. Eu coloquei aqui uma tarefa para a semana, para a gente tentar fazer. Identificar uma dificuldade que está acontecendo com a gente na nossa vida. O que está sendo dificuldade para nós? E refletir que lição espiritual essa situação pode estar nos ensinando, né? Eu reflito para identificar essa vicissitude, essa dificuldade, esse obstáculo, e pergunto para mim, depois que eu descobri qual é a lição espiritual que essa situação pode estar me ensinando. E também o convite a praticar uma ação concreta de amor ao próximo, como forma de cumprir a parte que nos toca nessa obra da criação. Vocês topam? Uhum. Sim, Sim, A nossa tarefa para a semana. muito bom. Não se esqueçam. Aqui. A gente volta aqui para lembrar o que Agora é. tem dever de casa. Dever de É bom que a gente recorda a lição Não é? e A gente assimila quer. melhor. a gente precisa. Infelizmente, a gente precisa. Não, tá vendo? A Heloísa já sabe que não é um castigo, né? É, olha, uma coisa boa, né, Heloísa? Viu? Quer compartilhar, né? Quem quiser compartilhar, a gente deixa para compartilhar na outra semana. Mas a gente não pode atrapalhar a aula, a gente deixa para Sim, sim. compartilhar na outra semana, depois Mana. da aula da Jane. A semana que vem vai ser a aula 4. Vejam lá que tem lá a bibliografia, que aí vocês lendo já ajuda, né? Aí já tem a troca maior. Eu vou pedir a Janinha para fazer a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, Jesus amado, só temos a agradecer pelo convívio com as nossas companheiras, nossas amigas, nossas irmãs e a Ti, Jesus, por mais um momento de reflexão, de aprendizado, que certamente, com certeza, vai nos ajudar, vai nos fazer relembrar da nossa missão na Terra como co-criador, ajudando a evolução do nosso planeta, a evolução de nossos irmãos e sermos também ajudados por todo aquele que se desejar, ou todo aquele que fizer questão de dar sua participação, melhorando a si mesmo, contribuindo assim para a melhoria de todos que estão ao seu redor e do nosso planeta também. Abençoa cada um de nós, Senhor.
nossos lares, nossos amigos e, sobretudo, aos nossos irmãos enfermos inscritos em nosso grupo de oração. Que a cada um deles possam chegar vibrações salutares, vibrações amorosas, de paciência, de bom ânimo e de muita esperança. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada pela participação de vocês, pela vinda. E até a próxima semana. Se Deus quiser. Até. Obrigada, Valéria. Beijo a Beijo. todos. Beijo. Obrigado, Valéria. Um beijinho. Minha mãe vai dar uma palavra Gente, para uma boa Com noite a Deus. todos, hein? Obrigada. Feliz Dia das Mães! Ah, É é, tem razão. Isso. Verdade. Gratidão por Feliz. esse momento de aprendizado na minha vida. A Lelinha, É. eu não está aparecendo para mim ela aqui. Muito obrigada. Nós agradecemos também. Um beijão. Beijinho, Tchau, Lelinha. gente. Beijo a Beijinho. todos. Grande abraço para Sumiu, todas, Fiquem com todas as Deus. mamães. Tudo de bom. Muito obrigada. sumiu aqui, Muito apareceu. bom. Que Deus abençoe, abençoe Tá. os nossos lares. Beijo, Valéria. Fica com Deus. Para Vocês todos. também. Todos Recebam nós. essas Beijo nos vibrações, netos. Obrigada. trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria, proteção para todos nós e para Que vocês. assim seja. Realmente aí para a Lelinha. Para a Ela tá Lelinha, aqui, quietinha. Ela tá aqui. para o Jorge, para a Tereza, para todos nós, né? Que todos nós Todos precisamos. nós. Todos nós. Todos Com nós. certeza. Merecemos. Merecemos. Tá ótimo, gente. Aqueles Beijo. nossos. Valeu, um beijão, gente. Beijo, Valéria. Fiquem com Beijo. Deus. Fica com Deus. Você também. Boa noite. Bem, Fica fiquem com com Deus. Deus. Boa noite. Obrigada.